Sobre o que você falou, é impressionante, né? Toda a doutrina de defesa americana é feita para que a guerra não seja no solo deles. A guerra tá sempre, mesmo que seja uma guerra perigosa, como a Segunda Guerra Mundial e tal, mas é sempre fora do solo deles, né? Um possível confronto com a China também seria no lado asiático, né? Mas é o que eles querem. Exatamente. Nem necessário, não necessariamente você consegue empurrar a guerra para fora do seu solo. Sim. Eu acho que a última guerra que os Estados Unidos travaram no solo americano... 1812, a invasão da Inglaterra. Exatamente. Que queimaram a Casa Branca, daí que pintaram ela de branca e virou Casa Branca. Exatamente, 1812. E antes disso com a França ali naquela parte... Sim, mas a última mesmo foi 1812. Você imagina. Tem mais de 200 anos que os Estados Unidos não se defronta com a guerra no seu território. Tanto que a grande coisa que aconteceu no território americano de ataque foi o 11 de setembro. Foi um ataque terrorista que derrubou as... isso... Pearl Harbor não foi no... Mas foi... Não, Pearl Harbor, mas foi na Segunda Guerra. Mas o Havaí na época não era estado americano, era só território. Olha só. Eu ia dar um enrolation aqui, hein? Sabido. Mas, o Panelli, o que você anda fazendo aí? Conta pra gente. Eu ando assessorando o Guto Zacarias, que tá tendo um bom desempenho, apesar... É difícil você ter um grande mandato de deputado estadual, a verdade é essa, porque a competência legislativa é tão restrita que você não consegue fazer muita coisa, né, mesmo que você queira. Mas ele tá conseguindo um bom desempenho, apesar desse óbice, que é muito forte. Vamos trabalhar bastante a questão do orçamento agora, nesse segundo semestre. Enfim, ele quer mais orçamento para saúde e segurança, principalmente. E ando por aí escrevendo para a Valete. Eu me empolgo muito com a Valete, né? Eu tenho um carinho muito grande, porque eu sempre achei que a gente devia ter uma revista cultural. Então, quando o Renan falou que ele ia fazer uma revista cultural, eu fiquei extremamente feliz. O que você escreveu nessa aqui? Nessa aqui eu escrevi sobre 10 dias que abalaram o mundo, do John Reed. Que aquela coisa, né? Vai cobrir a Revolução Soviética, fica encantado com tudo aquilo. Ele se converteu ao comunismo, cara. Se converteu ao comunismo e não vê que ali já tá meio que a semente do totalitarismo que vai ocorrer muito, muito em breve. Não, conta aí pro pessoal do que vocês estão falando. O John Reed, né, que era um jornalista americano, um jornalista bem sucedido, vai então cobrir a Revolução Russa, isso lá no 1917, começo do século XX e tal, e ele fica absolutamente encantado com tudo que ele vê. Ele inclusive não luta, mas assim, ele participa da Revolução, começa a ter contato muito forte com membros do Partido Comunista, e ele escreve um livro, 10 dias que abalaram o mundo, que é basicamente um grande elogio à Revolução. É um livro de não ficção, porém muito bem escrito, mas que é em tom muito entusiasmado. Depois ele morre, é enterrado na União Soviética como um herói da União Soviética. Acho que é enterrado no Kremlin ou no Mausoléu dos Heróis, ali não lembro. E aí, claro, o Stalin ascende ao poder, e o Stalin, com a paranoia dele, meio que bane o livro dele, porque o livro não fala muito do Stalin, ou coloca o Stalin num papel muito secundário. Mas, enfim, ele fez parte dessa geração de americanos que eram empolgados, né, com a Revolução Russa, que achavam que o comunismo era o futuro. Inclusive, muitos soviéticos passaram a ter o nome John Reed, né, que era uma forma russa de falar John Reed, né, em homenagem ao Reed. Mas é impressionante, quando você fica muito cego, você não vê coisas óbvias, né? Então, por exemplo, a questão da censura, a questão do totalitarismo que já estava começando a aparecer ali, ele não conseguia perceber. Não é por falta de inteligência, porque era um sujeito muito inteligente, morreu jovem, muito jovem, mas era um sujeito muito inteligente. É por conta de empolgação ideológica, sabe? Que é um mal que afeta a todos. Entendeu? Muita gente se empolgou, né? O W.E.B. Du Bois foi o primeiro negro a receber um título de doutor em sociologia pela Harvard em 1897, 98. O Du Bois se empolgou também, né? Se empolgou com a China, foi lá apertou a mão de Mao, tirou foto, todo empolgado. É um sujeito que, sim, viveu muito. Então o Du Bois teve tempo de mudar de opinião várias vezes, de se tornar cada vez mais, né, doido. E depois ele vai pra Gana, morre lá em Gana e tal, e morre em solo africano. Mas ele também se empolgou, chegou a elogiar Hitler. Teve uma época de um pessoal ficar elogiando, achando que o Hitler estava fazendo uma coisa legal para a Alemanha e tal. Então, aqui no Brasil teve isso. Então lá, o próprio Du Bois
passou por esse tipo de coisa. Então teve um negócio de uma empolgação. Paul Robeson, que foi um ator famoso, americano também, negro, também se empolgou. Então os caras iam pra lá e viam aquela coisa meio maquiada, assim, achava aquilo maravilhoso, né? Assim, nossa, que experiência humanitária que tá acontecendo aqui e tal. E assim, cheio de gulag, cheio de coisa, cheio de gente morrendo. E os caras achando que tava uma maravilha a coisa, né? Muita gente se enganou nessa época. Foi curioso, porque durante o nazismo também muita gente se enganou e claro. Tal, né? E o Eric Voegelin que fala que, assim, não tinha como se enganar. Você só se enganar, você queria mesmo, né? Então, você tava afim de ser enganado, então você se deixou enganar, na verdade, né? Porque tava tudo muito na cara. Ele dá vários exemplos, né? Do Karl Kraus, que era um jornalista, né? Austríaco, alemão, que, pô, desde o comecinho ele já tava, esse negócio aí, fazendo aquela zoeira dele no jornal que ele tinha lá, o Die Schackel, acho que era o nome do jornal. Fazendo uma zoeira lá e falando esse negócio não vai dar certo, né? Tinha outro, como é que era o nome daquele outro escritor que escreveu A Noite de Valspurgis lá? Raimito von Toderer também, o Raimito von Toderer também. Então esses caras perceberam a coisa muito no comecinho, né? O Thomas Mann, né? Thomas Mann, você leu o Ouvintes Alemães, tem um volume dele de artigos que ele escreveu contra o regime nazista lá no comecinho, né? Ele vai embora, foge pra Inglaterra, e aí ele passa a escrever e a falar. Tinha um programa de rádio, acho que era. E ele descia a lenha no troço. Então, assim, só se enganou quem tava eu tava na Alemanha até pouco tempo atrás, até alguns dias atrás, e fizeram em Berlim um novo museu ao ar livre, gratuito, muito legal, Museu dos Horrores da Guerra, onde tem uma exposição fotográfica e audiovisual com a cronologia, desde a ascensão do nazismo até a queda. Uma coisa que me impressionou é que quando você pensa no Hitler, instintivamente te vem à cabeça a imagem dele gritando, né, perante uma multidão, com aquele jeito meio histérico. Mas eu escutei alguns discursos do Hitler, e muitos discursos ele falava num tom sóbrio, calmo, inclusive um em 44, num tom melancólico, porque já viu que estava perdendo a guerra e tal. Então, um Hitler muito mais contido, muito mais sóbrio, muito mais calmo, e com aquilo tudo tinha um quê meio demoníaco. Não sei se eu que viajo um pouco nessas, mas você reparava que naqueles, tanto a estética quanto os discursos, tinha uma pegada muito demoníaca, de que alguma coisa muito errada estava acontecendo, estava para acontecer. Também não acho que alguém pudesse ignorar, eu não sabia dos campos de concentração. Tudo bem, você podia não saber detalhes, mas que alguma coisa estava acontecendo, você sabia. Mas assim, a repressão era tão grande, a loucura, mais do que a repressão, a paranoia coletiva era tão grande que eu acho que era difícil você ir frontalmente contra aquilo. Eu admiro as pessoas que foram frontalmente contra. Sim. Porque não era fácil, sim, entendeu? Não era fácil se opor. Hoje em dia todo mundo fala, se eu estivesse lá, eu ia me levantar contra o nazismo. Calma aí, amigão, não era tão fácil, entendeu? Então assim, eu admiro muito as pessoas que realmente fizeram isso, porque é pra poucos. Não, e o lance dos campos de concentração é curioso também, porque assim, eu lembro da história de um teólogo protestante, Dietrich Bonhoeffer, que ele, no começo, assim, o negócio foi tão doido que ele estava nos Estados Unidos, quando a guerra estoura, porque ele era um teólogo muito promissor, né? Então ele estava lá a convite de teólogos americanos e tal, então ele vai para lá. E ele estava lá dando palestras, indo a igrejas e tal, dando aula em seminários, não sei o que, tal. E ele então, quando a guerra começa, ele fala, vou voltar. E aí os caras falam para ele, não, pô, mas caramba, né? Não, fica aqui, né? Você vai voltar no meio da confusão. Ele falou, é lógico, né? Porque se essa guerra passar, eu não vou ter cara de voltar depois. Não, tem que voltar agora. A Alemanha precisa de mim agora. Então ele volta. Aí ele cria junto com Karl Barth e outros teólogos dissidentes do regime, porque a igreja alemã acaba aderindo ao regime, eles montam uma igreja chamada Igreja Confessante e passam a fazer reuniões escondidas e tal, uma igreja secreta, né? E até que ele descobre que a família dele tá tramando contra o Hitler, né? Então eles se juntaram lá dentro de um braço do serviço secreto do regime nazista e eles estavam lá dentro e tramando. Tanto é que os dois ataques mais famosos contra o Hitler, os dois atentados lá, foi o cunhado do Bonhoeffer e uns caras que armaram aquilo e tal.
Só que ele, muito crente, né? Ele, não quero me envolver com isso, eu sou um pastor e tal, então eu vou cuidar da igreja. Então ele ficou assim, né? Ele não queria se envolver, mesmo ele sabendo que o irmão dele estava envolvido, que o cunhado dele estava envolvido, que a irmã dele estava metida nisso, e ele ficou na dele. Até que um dia os caras falaram, tá bom, você tá aí fazendo bico doce, dá uma olhada nisso aqui. Aí começa a aparecer as fotos dos campos de concentração que os caras conseguiram tirar. Aí ele ficou horrorizado, né? Aí ele fala, aí o negócio saiu meio do controle. Aí ele viu que o troço era muito feio. Foi quando ele decidiu que ele precisava participar daquilo. Então aí tem todo um dilema ético que ele levanta, escreve até uma obra chamada Ética, que ficou inacabada porque ele acabou sendo preso e morto. Ele então decide a tal da Abwehr, né, que era a agência de inteligência e tal, eles estavam lá dentro daquele negócio. E ele resolve aderir. E ele participa da organização de um daqueles atentados contra o Hitler. Ele sobrevive a 3, né? Eu acho que são 2. Demoníaca mesmo, né? Que o troço, o bicho estourava a bomba embaixo da mesa do desgraçado, ele não morria. Sim. Então aí o Bonhoeffer, ele não foi quem pôs a bomba lá e tal, mas ele participou, aquele Operação Valkyria, é um desses. Então eles foram presos todos e ele foi morto 20 dias antes de acabar a guerra, né? Ele foi enforcado. Então, assim, muita gente percebeu aquilo, mas os campos demoraram para aparecer, né? Eu ia perguntar isso. O cidadão o cidadão alemão, ele sabia da existência dos campos? Demorou, né? Demorou um pouco para começar. Ninguém era meio afastado, então era meio esquisito. Ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, né? Sim. Demorou um pouco. Diga, Ricardo. Mas as pessoas percebiam que alguns vizinhos sumiam. Então, elas notavam que certas pessoas É. desapareciam. Mas o que eu ia dizer é interessante, né? É uma sexta-feira que esse programa é assim, uma sexta-feira leve, de papos e descontraídos. A gente começa com o fim do mundo e cai no campo de concentração. Rapaz, tá pesado isso aqui. Eu tô já tô falando de história. Uma energia sinistra aqui. Assim, mas é interessante a gente notar esses processos históricos, né? Como é que as pessoas, às vezes, não sacam o que está acontecendo, né? Não querem sacar. Ou não querem sacar. Porque teve uma melhoria econômica no começo. E quando você tem uma melhoria econômica e tal, você releva muita coisa, né? Infelizmente é isso. Né? O povo tá consumindo. O pobre tá comendo picanha. Exatamente. E pronto. Exatamente. Quando o pobre tá comendo picanha. Infelizmente o Lula não tem nenhum campo de concentração pra botar a gente, né? Ainda eu acho, inclusive, que eles estão com vontade, né? Considerando essa campanha do Haddad, que eles já estão putos com